Fala, galera que vai fazer o concurso para a Companhia de Saneamento de Goiás amanhã, domingão. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e nosso objetivo hoje é corrigir questões recentes aí da Universidade Federal de Goiás, né, para a gente poder, quem sabe, acertar um assunto, um tema que possa vir a ser cobrado amanhã. É a nossa aposta aí nessa reta final, beleza? Então, uma coletânea de questões da Universidade Federal de Goiás para a gente poder estar trabalhando. Vamos nessa! Conteúdo programático, galera. Conteúdo de informática. Sistemas operacionais Windows, recursos básicos de utilização, janelas, menus, atalhos, ajuda, suporte e gerenciamento de pastas e arquivos, pesquisa e localização de conteúdo, gerenciamento de impressão, instalação e remoção de programas, configuração do painel de controle, configurações de dispositivos de hardware, configurações de aplicativos. Beleza. Item 2. Aplicativos para edição de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações por meio de software livre, LibreOffice, e de software comercial, que é o Microsoft Office, ou seja, pode cair tanto o LibreOffice quanto o Microsoft Office, beleza? Ele não especifica a versão, ele coloca de maneira genérica. Vamos continuar. Edição e formatação de texto, tratamento de fontes de texto, verificação ortográfica e gramatical, impressão, utilização de legendas, índices e figuras, navegadores de internet, serviços de busca na web, redes de computadores e internet, elementos da interface dos principais navegadores de internet, navegação e exibição de sítios, utilização e gerenciamento dos principais navegadores, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, e por último a parte de hardware, utilização e gerenciamento, periféricos e conhecimentos básicos de informática, tipos de computador, tipos de conectores para dispositivos externos, dispositivos de entrada e saída, armazenamento e comunicação de dados. Então, esse é o conteúdo programático previsto. Vamos trabalhar as questões? Vamos. Primeira questão. Universidade Federal de Goiás, concurso 2019. Em relação aos dispositivos periféricos dos computadores, os que contêm apenas dispositivos de entrada são: teclado é um periférico de entrada, monitor é um periférico de saída, e ele quer apenas de entrada. O pendrive é de entrada e saída, porque ele lê e grava. A unidade de disco rígido também é de entrada e saída. O mouse é só de entrada, o microfone é só de entrada, gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Caixas acústicas são de saída, né, que é o alto-falante, impressora também é de saída. O que você tem que lembrar aí, pessoal? O referencial para entrada e saída é sempre o processador. Qualquer procedimento de leitura é entrada, né? Quando o computador está lendo, a informação está entrando. Quando o computador está escrevendo, a informação está saindo. Então, leitura é sempre entrada, gravação é sempre saída. Beleza? Teclado é de entrada, mouse é de entrada, scanner é de entrada. Somente de entrada. Teclado, mouse, scanner, webcam. Somente de saída, caso ele viesse cobrando. Monitor, impressora, caixa de som, são somente de saída. E quais seriam aqueles híbridos que são tanto de entrada quanto de saída? Multifuncional, monitor sensível ao toque, modem, placa de rede, são exemplos de dispositivos híbridos. Vamos nessa. Próxima questão. Os dispositivos para armazenamento de dados com tecnologia do tipo SSD é o que está na moda, né? O que mais cai hoje em dia com relação ao armazenamento é o SSD, que é o sucessor do HD. É o disco sólido de memória flash, mesma tecnologia empregada no pendrive.
ele vem substituindo gradativamente os tradicionais dispositivos com tecnologia do tipo magnética. Por que de maneira gradual? Porque ele ainda é muito caro, se comparado ao HD magnético, ao HD tradicional. Agora, qual é a grande vantagem, né, em comparação à tecnologia magnética do HD velho? Qual é a grande vantagem do SSD? Em comparação, qual é a vantagem? O SSD é cerca de 10 vezes mais rápido. Se ele é mais rápido, o tempo de acesso, gente, olha que pegadinha boba. O tempo de acesso aumenta ou diminui? Lembrem-se que quando a gente acelera o carro e anda mais rápido, a gente chega em menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo de acesso. Fique esperto, né? Ah, eu estou andando 80 km, vou demorar 2 horas. Se eu andar 160, eu vou chegar em 1 hora. Então, quanto mais rápido, menor o tempo. Logo, maior está errado, maior está errado. E o consumo de energia da mídia sólida é menor do que o da mídia magnética. Por quê? A mídia magnética ela vai ter que ficar rodando o disco, ela gasta mais energia do que a mídia sólida, que não tem partes móveis. Essa mídia sólida, o SSD, vai fazer com que a bateria do teu laptop, por exemplo, dure mais. Então, maior consumo de energia, não. Gabarito aí, gente. Letra C de Charlie. Menor tempo de acesso, menor consumo de energia. Vamos para a próxima. Pendrive. Mídia flash, né? Mídia sólida. É um dispositivo portável, cabe no bolso, ligado na USB, muito utilizado para armazenamento de dados, cujo uso é restrito a leitura e gravação, galera. Por quê? A gente pode ler e pode gravar. Então, leitura e gravação, inclusive, torna ele um dispositivo de entrada e saída. Observem que gravação e escrita são a mesma coisa. Quando eu escrevo, eu estou gravando. Quando eu salvo um arquivo, eu estou escrevendo no disco, eu estou gravando no disco. Leitura e consulta também são a mesma coisa. Toda consulta implica o quê? O acesso à informação, a leitura. Consulta e recuperação. Notem, consulta e recuperação também está ficando redundante, né? Para eu poder consultar, eu tenho que fazer o quê? Abrir, recuperar. Então, são alternativas erradas. O pendrive permite leitura e gravação. O pendrive permite o quê? Abrir e salvar, ler e gravar. Ok? Então, o gabarito é letra A de alfa. Próxima questão. O termo periférico. De acordo com a banca, o examinador pode criar uma pegadinha acerca do conceito de periférico, que é um equipamento comumente ao redor da máquina. Ou seja, via de regra, o que está dentro do gabinete, placas de expansão, por exemplo, podem não ser consideradas periférico, né? A rigor, periférico é o que está ao redor. Então, teclado, mouse, microfone, webcam, são periféricos, estão ao redor do gabinete. Isso seria de maneira rigorosa, mas a gente observa nas questões que a banca não faz muita distinção do que é interno ou externo. Ela meio que generaliza. Então, assim, quando você vira uma questão dessa, a primeira coisa que você tem que perceber é se ele está querendo distinguir o periférico de um dispositivo qualquer. Periférico, a rigor, é o que está ao redor do gabinete. Legal? Agora, como a prova de múltipla escolha, você vai usar o bom senso e vai verificar a alternativa que melhor se encaixa. Vamos ver? São equipamentos que contêm apenas periféricos de armazenamento. Vejam que o que caracteriza a resposta aqui é o fato de ser de armazenamento. Cartão de memória para armazenar, mouse não, impressora não. Embora o mouse e a impressora sejam periféricos. Pendrive é para armazenar, disco rígido também, cartão de memória também. Então, o gabarito é o que? Letra B. Joystick é um periférico, modem pode ser, disco rígido. Notem,
Ele está dentro do gabinete. A rigor não é periférico. Mas se ele quer de armazenamento, eu não posso pensar em teclado, eu não posso pensar em joystick, eu não posso pensar em modem. Né? Por quê? Ele quer de armazenamento. É o detalhe que eu estou comentando. A rigor, periférico é o que está ao redor do gabinete. O disco rígido está dentro. Ele poderia ser considerado um dispositivo de entrada e saída, né? É um termo mais genérico do que periférico. Mas aí você abstrai por quê? Ele quer de armazenamento. O que a gente observa com a resolução das questões é que a banca não diferencia periférico de dispositivo. Então, meio que qualquer equipamento de entrada e saída para a banca é um periférico, ainda que esteja dentro do gabinete. Ou seja, a banca aborda periférico de maneira genérica. Isso a gente vai constatar, inclusive, nas próximas questões. Legal? Gabarito da questão, então, letra B, por quê? Para armazenamento e memória, pendrive, disco rígido e cartão de memória. Os componentes eletrônicos de um computador também são conhecidos como periféricos. Essa é uma definição para o examinador. São exemplos de periféricos de saída. O monitor é de saída, mouse é de entrada e disco rígido é híbrido, entrada e saída. Impressora é de saída, monitor é de saída, disco rígido é híbrido. Scanner é de entrada, disco rígido é de saída. Disco rígido é híbrido e teclado é de entrada. O disco rígido é híbrido, o mouse é de entrada e a impressora é de saída. Então, vamos ver a resposta aqui, a melhor resposta, né? São exemplos de periféricos de saída. Monitor é de saída, mouse é de entrada. Então, onde tem mouse, eu já vou eliminar. Não pode ser nem a letra A, nem a letra D. O scanner é de entrada, não pode ser a letra C. A impressora é de saída, o monitor é de saída. E o disco rígido, embora seja híbrido, também é de saída. Você vê, é uma questão maravilhosa? Não, porque o disco rígido é de entrada e saída. Mas se ele é de entrada e saída, também é de saída. Então, se ele colocasse no enunciado, são exemplos de periféricos somente de saída, ou apenas de saída, não poderia pensar no disco rígido. Mas quando ele abre, são exemplos de periféricos de saída. Ainda que seja híbrido, é de saída. Gabarito, então, é o quê? Letra B de bravo. Não entendi. Todo dispositivo que é de entrada e saída é de entrada e é de saída. Então, eu quero dispositivos que sejam de saída. Ele restringiu, colocou somente, apenas? Não. Então, se for de entrada e saída, é de saída. Se for de entrada e saída, é de entrada. Bobeira. Conheçam a banca. É a banca que vai fazer a prova. Características da Federal de Goiás. Vamos nessa. Vamos lá. O funcionário de uma empresa precisa adquirir um novo computador. Durante suas pesquisas, ele se interessou por um computador com a seguinte configuração dos componentes de hardware: 3,5 GHz. Esse papo de hertz determina a velocidade, né, que é ciclo por segundo, 1 hertz. Gigahertz, bilhões de ciclos por segundo, é velocidade de clock atual, é velocidade de processador. Então, o gabarito da questão, a gente já sabe que é a letra D. Esses 4 GB são de memória RAM. A gente não mensura o tamanho da ROM. 4 GB é a capacidade da RAM, memória principal. 1 TB é a capacidade do HD, do disco rígido. 64 bits é, por exemplo, a arquitetura do processador, que pode ser de 32 ou 64 bits. A vantagem do processador de 64 bits é que ele vai suportar valores de memória RAM superiores a 4 GB. Os processadores de 32 bits estão restritos a 4 GB, estão limitados a 4 GB. Se eu quiser ter 8 GB de RAM, eu preciso ter um processador de 64 bits. Então, o gabarito dessa questão aqui, letra D de delta.
Ok? Vamos à próxima. O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos de tipos de conexão de discos rígidos. Disco rígido vai poder ser IDE, ATA e SATA, que é a tecnologia atual. IDE e ATA eram padrões antigos do PC. Agora, em paralelo, computadores Macintosh, por exemplo, costumavam usar um padrão chamado SCSI, que se escreve SCSI. Servidores usavam SCSI, que evoluiu para o SAS. Então, são 5 tecnologias que podem ser usadas: IDE, ATA, SATA, SCSI e SAS. Vejam, disco rígido. Disco rígido pode ser ligado numa porta VGA? Não. Numa porta HDMI? Não. FAT também não é porta. Serial ATA é o padrão atual, SATA. E USB, quando o HD for externo. USB, quando o HD for externo. E essas controladoras são para HDs o quê? Internos. Legal? Então o gabarito aqui é letra A de alfa. Observe a necessidade de trabalhar a exclusão. VGA é para vídeo, HDMI é para vídeo. FAT32 é sistema de arquivos, não tem a ver. Então o gabarito só pode ser letra A. Eu posso ter um HD externo ligado na USB. Ou um HD interno ligado numa porta SATA. SATA é o que? Serial ATA. O S de SATA é o serial ATA. Então o gabarito é letra A. Em um computador existem vários tipos de conectores para dispositivos externos, que são considerados para conectar periféricos ao computador. Um HD, ou melhor, um conector considerado inválido. Gente, DB25 era aquele conector da impressora velha. Como assim? A impressora velha, ela tinha uma porta paralela. E essa porta paralela, ela era assim, basicamente. Ela tinha 25 pinos. Por isso, ela era chamada de DB25. Assim como a porta do mouse velho tinha 9 pinos. Aí era DB9. E RJ45 é para quê? Para ligar o cabo, né? O conector RJ45 liga o cabo par trançado em uma placa Ethernet, que é para redes locais. Redes cabeadas utilizam conectores RJ45, uma espécie de conector parecido com o do telefone, só que do telefone é RJ11. O do computador é maior um pouquinho, RJ45. HD33 é que não tem nada a ver, por isso o gabarito é o que? Letra A de alfa. Ele quer o inválido. Inválido, letra A. Ok? DB9 era antigo para mouse, DB25 era antigo para impressora, e o RJ45 é um exemplo aí para redes cabeadas, é para ligar aquele cabo azul lá, conectorzinho transparente, é o conector RJ45. Próxima questão. Agora a gente já vai passando para o Windows. No sistema operacional Windows, os arquivos são postos em pastas, tal que se pode organizá-los conforme a conveniência dos usuários. Pastas podem ser chamadas, podem ser conhecidas por diretórios, né? Organizam as informações, os arquivos no disco. Então o gabarito dessa questão é letra B de bravo. Extensão, ela vem no nome do arquivo para indicar a origem. A origem do arquivo, o formato, né? Por exemplo, extensão DOC, XLS, PPT, são extensões respectivamente do Word, Excel e PowerPoint. DocX, XLSX, PPTX, são os formatos novos, né, do Word, Excel e PowerPoint. Discos, eu posso ter diversos discos, rígido, SSD, HD,
pendrive, cartão de memória, né? Agora, pastas são chamadas de diretórios. Estão contidas nos discos, que são espécies de memória. Beleza? Letra B de bravo. Próxima questão. O Windows possui um conjunto de programas pré-instalados no computador denominados acessórios, que são como se fossem amostras grátis, né? São exemplos desses acessórios. E aí? O Excel é um software comercial, não é um acessório. PowerPoint e idem. PowerPoint e Excel são comerciais. Gabarito, letra C. O bloco de notas e o Paint, eles acompanham o Windows, assim como a calculadora. Existem vários acessórios, né? Visualizador de imagem do Windows, Windows Media Player. Existem acessórios, programas que acompanham o Windows. Vamos para a próxima questão, vamos lá. No sistema Windows, a nomeação de arquivos e pastas obedece a algumas regras para tornar um nome válido. Nesse sentido, os nomes de letra A, arquivos e pastas, arquivos limitam a extensão de até 2 caracteres? Negativo. Não há essa limitação com relação à quantidade de caracteres da extensão. Na verdade, hoje, a regra no Windows é o seguinte. Quando eu falo hoje, o edital não especifica a versão. Mas desde o Windows 7, desde o Windows 7, ou seja, já há muito tempo, né? O 8, o 10 também tem o mesmo comportamento. São 260 bytes. Bytes são interpretados como caracteres para o caminho. Para o caminho completo. Como assim? Imaginem que eu vou salvar aqui C2 pontos contra barra usuários, contra barra Renato, contra barra documentos. Aqui eu tenho 30 caracteres. Então aqui eu vou poder ter 230. Agora eu posso salvar, por exemplo, um arquivo como Renato Costa.accdb. Olha aí, essa é uma extensão do Access. accdb. Essa extensão tem 5 letras. Então, não tem nada a ver ter 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras. DocX tem 4 letras. Arquivos limitam extensões de até 2 caracteres? Não. Não há essa limitação. Pastas podem conter letras minúsculas e números? Sim. Letras maiúsculas ou minúsculas não fazem diferença para o Windows. Ele não distingue para arquivos ou pastas maiúsculas ou minúsculas. Pode ter letras e números? Pode. Pode ter extensões, mas seu tamanho é limitado em 2? Não. Pode conter qualquer caractere especial? Não. Existem 9 caracteres que são inválidos. Quais são os 9 caracteres inválidos? São os caracteres do bonequinho. Quando eu desenho um bonequinho, esse bonequinho é sexuado. As perninhas dele representam a barra e a contrabarra. O corpo é o pipeline. Os bracinhos são menor e maior. A boquinha é o asterisco. 2 pontos. Cabelinhos são as aspas. E o sexo, uma interrogação. Então são os 9 caracteres inválidos do nosso bonequinho assexuado. Beleza? Gabarito letra B de bravo. Esse assunto é muito cobrado, hein? É importante ressaltar os caracteres que não podem ser usados em nomes de arquivos ou pastas. Professor, um arroba pode? Ô, meu filho, tem arroba aqui? Qualquer um que não esteja aqui pode. Vamos que vamos.
Um usuário precisa desinstalar um jogo em um computador com sistema operacional Windows. E, além disso, verificar a sua configuração relacionada à memória disponível. Para realizar ambas as tarefas, desinstalar um aplicativo e verificar sua configuração relacionada à memória. Onde ele pode fazer isso? No painel de controle. O painel de controle tem um item chamado adicionar ou remover programas. E lá no sistema a gente pode acessar a memória disponível. Então eu tenho adicionar ou remover programas. E o sistema que me mostra a memória, processador, versão do sistema operacional. Gabarito, então, letra B de bravo. Ok? O Windows Explorer é para manipular arquivos e pastas, né? Copiar, mover, excluir, criar pastas. O Regedit é um editor de registro do Windows. Gabarito, então, ficou letra B de bravo. Vamos para a próxima. Em uma pasta do Windows, há 3 arquivos, assim nomeados: nota fiscal, pedido e venda. Um usuário precisa renomear o arquivo nota fiscal.doc. A forma de realizar essa tarefa, qual a tecla de função para renomear essa tarefa? F2. F2 é a tecla de função. Ele já tem um arquivo nota fiscal, pedido e venda. Então ele não pode atribuir o nome venda. Ele vai ter que atribuir um outro nome. Por isso o gabarito vai ser o que? Letra B. O usuário precisa renomear um arquivo. Legal, renomear é F2, porque F1 é ajuda. Aí eu vou ficar na dúvida entre a B e a C. Aí você vai se questionar, cara, mas ele não diz o nome do arquivo. Beleza. Mas você não pode ter 2 arquivos com o mesmo nome no mesmo lugar. Logo, eu vou supor que eu tenho que colocar um nome diferente. Por isso não pode ser o venda.doc, porque já tem. Então o gabarito ficou o quê? Letra B de bravo. Numa mesma pasta, eu não posso ter arquivos com o mesmo nome. Atenção, né? Próxima questão, vamos lá. Qual a principal função do Windows? O Windows é um sistema operacional gráfico. Qualquer sistema operacional tem como finalidade gerenciar o hardware e os softwares. Então, o gabarito é o que? Letra C. Elaborar texto, a gente tem o Word Writer. Navegar na internet, a gente tem o Google Chrome, o Mozilla Firefox. Editar planilhas, a gente tem o Excel e o Calc. Então, o gabarito ficou o que? Letra C de Charlie. Próxima questão. A lixeira do Windows. A lixeira é usada para quê? Para me permitir, me possibilitar, em caso de erro, que eu recupere um arquivo excluído acidentalmente. Então, ela armazena temporariamente os arquivos excluídos. Gabarito, letra A. Ela não vai organizar nem vai excluir. E nem o objetivo da lixeira não é para organizar, armazenar arquivo com vírus. É para armazenar os últimos arquivos excluídos. E embora o examinador tenha colocado a palavra temporariamente, lembrem que a gente não configura a lixeira para guardar arquivos de uma semana, de um mês. Ela vai armazenar por tempo indeterminado. É que quando ela está cheia, ela exclui automaticamente os arquivos mais antigos para a entrada do lixo mais novo. Isso faz com que a lixeira armazene temporariamente. Legal? Está correto usar temporariamente? Sim. Mas eu não consigo mensurar o tempo. Quanto tempo que alguma coisa vai ficar na lixeira? Sei lá, até alguém limpar a lixeira, ou até a lixeira ficar tão cheia que ela comece a empurrar o lixo mais velho, excluir o lixo mais velho para a entrada do mais novo. Ok? Então, o gabarito é o que? Letra A. Próxima questão. Um usuário utilizando o Windows em sua configuração padrão abre a pasta documentos que contém 3 arquivos: concurso.doc, gabarito.doc, estudos.doc. O usuário seleciona o arquivo concurso.doc e pressiona Ctrl C, copiou. Em seguida, seleciona gabarito e pressiona Ctrl C, copiou de novo. Por último, o usuário seleciona estudos e pressiona Ctrl C.
Ao pressionar Ctrl V, ele vai colar o último. Ele deu Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Beleza. Na hora de colar, ele vai colar o último. Então, o último que foi copiado é o estudos.doc. Gabarito, letra D de delta. Beleza? Copiei, copiei, copiei. Na hora de colar, ele cola o quê? O último. Próxima. No sistema operacional Windows, para excluir permanentemente, a gente tem que combinar o processo de exclusão com a tecla Shift. Pode ser Shift arrastar para a lixeira, Shift botão direito excluir, mas tem que usar o Shift. Então, Shift Delete e clicar no botão Sim para confirmar. Só o Delete, por padrão, vai mandar para a lixeira, se for um arquivo do disco rígido. Botão direito do mouse excluir, só se fosse pressionando Shift. Aí, o Shift com esse procedimento ia apagar definitivamente. E recortar um arquivo. Se você não colar, ele não muda, ele não faz nada. Recortar é casado com colar. Quando eu penso em gerenciamento de arquivos. Se eu recorto, não colo, eu não fiz nada. Então o gabarito é o que? Letra A. Vamos para a próxima. No processador de texto Word, o usuário seleciona um trecho de um documento já existente e, por meio da caixa de diálogo fonte, ativa o efeito oculto. Digitando o texto no Word, se você apertar Ctrl D, você vai ter acesso à janela de formatar fonte. Nessa janela, há 7 efeitos de texto. Quais são? Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, todos em maiúsculo, versalete e oculto. Esses efeitos de texto são sempre importantes. Taxado, que é aquela linha no meio, taxado duplo, 2 linhas no meio, sobrescrito em cima, subscrito embaixo. H2O está com 2 subscrito. 2 ao cubo está com 3 sobrescrito. Todas em maiúsculo, versalete e oculto. Bom, quando você ativa o efeito oculto, fazendo com que o bloco de texto previamente selecionado desapareça, se você mandar imprimir, o texto oculto não vai sair, por isso que ele está oculto. Que coisa estranha. Por que não apagou? Sei lá, não apagou porque você quer manter o texto no documento, mas depois quer que ele apareça de novo, sei lá. Um cliente não aceitou aquela cláusula no contrato. Eu posso apagar, ou posso ocultar. Depois que eu trocar de cliente, eu tiro o oculto. Sei lá. Então, ocultar vai fazer com que não saia na impressão. Se você quer imprimir o texto, incluindo o trecho oculto, você tem que tirar o oculto. E aí, qual o procedimento para tirar o oculto? Não é no dia seguinte? Olha aí. No dia seguinte, você vai abrir o arquivo novamente. Ele já foi fechado anteriormente. Porque o computador foi desligado. Então, se você desligou o computador, quando você abrir o arquivo, você não vai ter feito nada. Não há o que desfazer. Letra B. Acionar o comando mostrar tudo. Legal, o texto oculto vai aparecer, mas vai continuar oculto. Ctrl asterisco é o atalho para isso, para mostrar tudo. Aí o texto oculto vai aparecer com pontilhados embaixo, indicando que está oculto. Mas não vai funcionar para impressão, só vai aparecer na tela. Para impressão, tem que tirar aquele texto. Selecionar todo documento, tem que tirar o oculto. Selecionar todo documento através de combinação de teclas Ctrl T, através da caixa de diálogo fonte, que pode ser aberta com Ctrl D. Clicar 2 vezes na caixa de seleção correspondente ao efeito oculto. E, ok, gabarito letra C. Até porque, por exclusão, também não tem a ver com repetir. Galera, deixa eu mostrar aí. Digitei um texto. Olha lá. Fui lá e ocultei. Sumiu. Quero mandar imprimir. Posso selecionar e tirar o oculto. Só que ele fala 2 vezes. E essa caixa de verificação, ela funciona uma vez.
Quando eu aperto 2 vezes, ele volta, né? Por quê? Uma vez tira, uma vez coloca, uma vez tira, uma vez coloca. O correto seria uma vez, para tirar o oculto. De qualquer forma, por exclusão, o gabarito só pode ser letra C. Poderia ter recurso? Poderia. Não seria um clicar 2 vezes na caixa de seleção. Seria clicar uma vez. Mas, dentre as alternativas, o gabarito da banca, letra C. Próxima questão. No processador de texto Writer, componente da suíte de aplicativos LibreOffice, após a digitação completa de um texto obediente à norma culta, se um usuário destro pretende selecionar um bloco de texto equivalente a uma determinada frase de um dos parágrafos, ele deverá posicionar o ponteiro do mouse sobre uma das palavras pertencentes e, com o auxílio do botão esquerdo. Por que ele usa o botão esquerdo? Porque ele é destro. E quem é destro segura o mouse com a mão direita. E aí o indicador fica sobre o botão esquerdo. Por que ele falou destro? Porque é o padrão. O usuário destro clica com o botão esquerdo, o canhoto clica com o botão direito, mas ele inverte, né? O padrão é o destro. Bom, ele está no LibreOffice Writer. O Word e o Writer são diferentes com relação a essa parte de seleção. O clique duplo seleciona a palavra. Isso é até comum no Word e no Writer. Mas o triplo no Writer é o período. É a frase. O quádruplo é o parágrafo. E o clique simples só posiciona o cursor. Então, quando ele fala que quer selecionar a frase, um bloco de texto equivalente a uma determinada frase, a gente vai confundir frase com período. Ah, mas período tem verbo. Ah, beleza. Frase, período, para mim é a mesma coisa. Estou na informática, não estou na língua portuguesa. Oração, frase, período, vai estar tudo tranquilo. Gabarito, letra C. E se fosse no Word? Se fosse no Word, para selecionar a frase ou período, teria que ser o Ctrl e o clique. Ok? No Word não existe quádruplo clique. O triplo clique é o parágrafo. Confunde? Confunde. Por isso que ele coloca processadores de texto no edital. Ele não especifica qual. Ele pode cobrar o Word e o Writer. No Writer funciona dessa forma. Duplo, palavra, triplo, período, quádruplo, parágrafo. No Word é palavra com duplo, Ctrl clique é o período e o triplo clique é o parágrafo. Então, esse trecho da matéria tem diferença entre o Word e o Writer. Próxima. Quais são os 11 itens do menu do Writer? Galera, página inicial é característico do Word. No Word a gente tem o nosso querido Parei lá Decore. Quem não conhece, preste atenção hoje que vai dar tempo. Parei, página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir. Lá, layout, design, correspondência e referências. Lá Decore. No Excel aparei lá foda, no PowerPoint aparei data, tudo tem mnemônico. Página inicial é do Word. Vou ver se eu acho outra aqui para matar logo por exclusão. Layout é do Word. Layout é do Word. Correspondências é do Word. Então o gabarito aqui vai ser o quê? Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, formulário, ferramenta, janela e ajuda. Gabarito aí, gente, letra B de bravo. Ok? Lembrando que no Calc, que é o software de planilha eletrônica, tabela, sai e entra dados. Existe uma estrutura bem padronizada aí da barra de menus, né, do LibreOffice. Próximo. Nas versões mais recentes do Word, é possível salvar ou converter arquivos diretamente para os formatos. O Word permite salvar arquivos como TXT, RTF, DOC, DOCX, DOCM, DOT, DOTX, DOTM, HTML, MH,
HTML, XML, XPS, ODT e PDF. Então, Excel não. CSV, embora eu possa criar um arquivo CSV, né, no Word, porque ele é um arquivo de texto simples, é um arquivo ASCII. CSV é um padrão do Excel. Ele vincula ao Excel. TF, não. XML, 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 XML. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. O Word permite salvar um arquivo em XML. Letra D. O Word permite salvar em texto TRTF, doc, docx, docm, dot, .x, .m, HTML, mHTML, XML, XPS, ODT e PDF. Letra D de delta. Vamos que vamos. Aparecida prévia. Considere o texto a seguir editado utilizando-se o Word. Não, utilizando-se o editor de texto LibreOffice. LibreOffice, não é o Word. Atalhos de teclado são diferentes no Word e no Writer. No Writer, no LibreOffice, são todos em inglês. Atalhos são em inglês. No Word são em português. Então, quais são os recursos que foram utilizados? Aqui eu tenho negrito. Negrito vai ser B de black. É bold? Isso, bold, bold. Não é black. Ô, meu filho, tanto faz, é B de bold. Bold. O que mais? Sublinhado é o underline. Ctrl U, gabarito letra A. E o itálico é Ctrl I. Texto centralizado, Ctrl E. Então, o gabarito é o que? Letra A. O que é interessante? Word em português, Writer em inglês. Se você tivesse muito tempo, eu ia falar para você decorar mesmo, né? Tipo, Ctrl A no Word, abrir. Abrir no Writer. Ctrl O de Open. Ctrl A no Word, é novo, que é o segundo caractere da palavra novo. O primeiro N é negrito. Novo no Writer. Ctrl O. E assim, a gente vai observando. Não entendi. Eu costumo fazer o seguinte. Ctrl A no Word. Abrir. Abrir no Writer. Ctrl O. Ctrl O no Word. Novo. Novo no Writer. Novo no Writer. Agora sim. Ctrl N de New. Ctrl N no Word. Negrito. Negrito no Writer. Ctrl B. Ctrl B no Word. É salvar. B de bombeiro. Salva. Não tem nada a ver, né? Ctrl B no Word é salvar. Salvar no Writer. Ctrl S. Ctrl S no Word. Sublinhar. Sublinhar no Writer. Ctrl U. Ctrl U no Word. Substituir. Substituir no Writer. Ctrl H. Então, assim, existe uma diferença muito grande de atalhos do Word e do Writer. Isso é muito previsível. Cara, hoje, véspera de prova, fique esperto que o Word é em português e o Writer é em inglês. Essa é a lógica que você tem que lembrar para não cair numa armadilha. Então, negrito no Word é N, porque é negrito. Negrito no Writer é o quê? B de bold. É black. Ok? Salvar no Writer é save, Ctrl S. Salvar no Word, Ctrl B, de boia, de bombeiro. Vamos lá. Considere o texto seguir escrito utilizando o editor de texto LibreOffice. Na década de 90 começou um programa de ilustralização, blá, 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 blá. Para formatar esse texto em negrito, o usuário pode clicar. Ele não está no LibreOffice? Negrito no LibreOffice é o quê? Ctrl B. Agora, observem que aqui eu estou procurando ponto. Não tem ponto. Então, o ponto está só no final. O que caracteriza que aqui eu tenho um período. Período, uma frase. Se eu estou no LibreOffice, pressionar 2 vezes vai selecionar a palavra. Pressionar 3 vezes vai selecionar o período. E aí, Ctrl B para botar em negrito, gabarito letra A de alfa. Ok?
triplo clique no Writer, seleciono o período. Letra A. Se tivesse 2 períodos, a letra A estava errada. Aí teria que ser um quádruplo clique. Se fosse um parágrafo, né? Pessoal, mas isso é um parágrafo. Eu sei, é um parágrafo de um período só. Se esse parágrafo tivesse 2 períodos, aí o triplo não serviria. Ah, entendi. Vamos lá. Na universidade são utilizados vários modelos de texto da internet, que servem como exemplos, tais como declarações, certificados, etc. Quando se baixa um modelo no Word, para remover a sua formatação inicial de um texto completo, deve-se pressionar as teclas. E aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o documento todo. Depois, Ctrl espaço, remove a formatação. Gabarito, letra C. Esse é um atalho de teclado não muito comum em concurso, Ctrl espaço. Né? Mas o Ctrl T dava para matar, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar tudo para poder aplicar a formatação ou tirar a formatação. Então, o Ctrl T seleciona tudo. E aí, o Ctrl espaço, você acerta até por exclusão. Letra C. Agora a gente vai para o Excel. Vamos que vamos. Seja o aplicativo para planilha eletrônica Excel que foi instalado em português, em que a vírgula é o caractere decimal. Considere que a célula B1 possui a expressão. Qual é a sintaxe da função C? Se, teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. É como se esse primeiro ponto e vírgula fosse um então e o segundo ponto e vírgula fosse um senão. Então, de acordo com o teste lógico, então o gabarito é esse, se não, o gabarito é aquele. Ele diz, se a célula A1 possui o valor 1100, tá aqui, ó, A1 é 1100. 1100 é menor que 1000? Não, isso é falso. Se isso é falso, eu não vou multiplicar por 1.1. Não é verdadeiro, é falso, então ele tem que ir lá para o final. Vai ter que multiplicar por 1.2. Toda vez que eu observar a função se, eu vou ter que olhar a proposição que está no início. Se ela for verdadeiro, é o segundo elemento, sempre. Isso é uma regra. Se for falso, é o terceiro elemento. Então, a função se, por padrão, ela tem 3 argumentos. Eu olho o primeiro, se for verdadeiro, a resposta é o segundo, se for falso, a resposta é o terceiro. Então, como aqui é falso, eu não quero saber do verdadeiro. Vai ser 1100 vezes 1.2. 1.2 é multiplicar acrescentando 20%. Então, 10% de 1100 é 110. 20% vai ser 220. 1100 mais 220 dá 1320. Gabarito, letra D. É o valor acrescido de 20%. Então, letra D de delta. Agora uma questão mais fácil, né? Observem que as fórmulas no Excel e no Calc têm uma sintaxe parecida. São os mesmos nomes de funções, os mesmos operadores matemáticos. Vejamos. O 2 pontos representa um até. O ponto e vírgula representa um e. 2 pontos representam um até. Então ele quer calcular a média, que é a soma dividido pela quantidade, de B1 até 1, de B1 até 1, e de C3 até F3, C3 até F3. Então vai ficar 4 mais 2 mais 1 mais 3, mais 2 mais 1 mais 2 mais 1. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16. 16 dividido por 8, 2. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Vamos que vamos. No programa computacional Excel, que faz parte do pacote Office, para a soma de um intervalo, pode ser usada uma combinação de teclas. Esse é o tipo do atalho que ninguém conhece. Mas por exclusão, tu começa a ver que o Ctrl C é copiar. Alt F8 é macro. Aí a tua dúvida vai ficar entre a D e a A. Ele quer
o botão correspondente, ou melhor, o atalho correspondente à soma. Seleciono o intervalo e pressiono o atalho, né, que corresponde àquele botãozinho de quê? Do somatório. Vai ser o quê? Alt igual, letra A. Essa é aquela questãozinha para decorar. Alt igual atalho para soma. Ok? Não é trivial, não é comum, mas se caiu, pode cair de novo. Agora a gente está pulando para a internet. Vejamos. No navegador da web Google Chrome, se um usuário introduzir na barra de endereço o texto abaixo, file, c://c://users. Notem, isso é uma URL, é um endereço de um recurso da rede. Como ele é file, ele é um arquivo local. Pressionando Enter, o que vai acontecer? Ele vai abrir o disco rígido, gente. A lista de pastas e arquivos contidos no caminho local c://users. Gabarito, letra A. Ele vai exibir o conteúdo do disco rígido na pasta usuários. Então, não é nada de arquivo, né? Você vê que user aqui é uma pasta, C é o HD e user é uma pasta. Então, ele vai mostrar. Essa URL mostra o quê? Um arquivo local. Mostra o conteúdo do disco rígido. Se tivesse só do C++, era disco rígido. C://user vai mostrar da pasta e user. Então, gabarito é letra A. Ok? Dentro dessa pasta user, há a pasta documentos, imagens, downloads. Tem um monte de pastas dentro de cada pasta de usuário. Legal? Cada usuário tem uma pasta. E dentro dessa pasta, na verdade, dentro de users, haverá, por exemplo, Renato, Diego. Aí dentro da pasta Renato haverá documentos, imagens, downloads. Cada usuário tem uma pasta. E cada pasta, cada usuário vai ter as suas pastas pessoais dentro dessa hierarquia. Próxima. Um navegador web, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, é um aplicativo de software usado para buscar e visualizar informações que estão disponíveis na internet. Páginas, né? O cache de um navegador pode ser compreendido como cache sempre vai ter o contexto e memória de coisas recentes. Como assim? Então imagina, eu entrei numa página. A primeira vez que eu entro na página, demora um pouquinho mais porque ele vai ter que baixar as fotos, ele vai ter que armazenar os arquivos temporários. Esses arquivos temporários é o cache. Quando eu retorno àquela página, o carregamento é mais rápido, porque as informações que estão carregadas já localmente são carregadas mais rapidamente. Então a ideia do cache é sempre o quê? Permitir um acesso mais rápido de coisas que foram abertas recentemente. Vejamos. Uma sequência finita de instruções. Esse conceito, a letra A, é o conceito de algoritmo. Isso só cai se tiver programação na prova, né? Tipo uma Polícia Federal da vida. Uma área de armazenamento onde dados ou processos frequentemente utilizados são guardados para acesso futuro mais rápido. Uma área de armazenamento, né? Cache. O objetivo do cache é armazenar arquivos temporários, né? Dados ou processos frequentemente utilizados são armazenados. O gabarito aí vai ser letra B, porque as outras alternativas não têm a ver. Memória que grava uma única vez é a memória ROM, né? Cujo programa que a gente vai ter no computador é o BIOS. Então o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra B de bravo. Redes. Na atualidade, qual a tecnologia mais empregada em mouses sem fio? Mouse sem fio, eu não vou querer comprar um mouse Wi-Fi, cara. Eu não quero ter um mouse a 50 metros do computador. Mouse não precisa ter Wi-Fi. Mouse vai ser Bluetooth. Wi-Fi, ele vai ter alcance e velocidade superior à do Bluetooth, mas também vai ter um custo mais alto e é desnecessário para um mouse.
Mouse é Bluetooth. Gabarito, letra D. Fonezinho de ouvido sem fio. Tá 1 metro. 1 metro. Eu boto o telefone no bolso e o fone de ouvido na orelha. Então, Bluetooth também. Gabarito, letra D. Lembrem que o Wi-Fi ele tem um alcance maior que o do Bluetooth, taxas de transmissão maiores. O Wi-Fi é indicado para impressora. O Wi-Fi é indicado para aquilo que demanda desempenho em distância. Ok? Então, gabarito aqui, letra D. Impressora sem fio Wi-Fi? Porque a impressora precisa ter velocidade, ela vai imprimir páginas por minuto, né? Ela vai querer transferir a impressão mais rapidamente. Aí vale a pena investir no Wi-Fi. Vamos lá, vamos para o IP agora. No endereçamento da internet, aplicativos usam IP. O IP, Internet Protocol, é responsável por endereçar. Cada máquina tem um IP exclusivo na rede. Os tamanhos do IP podem ser IPv4 e IPv6. IPv4 é original da internet, tem 32 bits. E IPv6 tem 128 bits. Isso é uma coisa para ser memorizada, decorada. Só existe IPv4 e IPv6 em prova. Na internet só se usa IPv4 e IPv6. O 4 tem 32 e o 6 tem 128 bits. O 6 surge para quê? Para resolver o problema da escassez de endereçamento IP. Então, o gabarito é letra B. E aí, galera, com isso, a gente vai fechando essa revisão de véspera, né, para a Companhia de Saneamento de Goiás. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na prova amanhã. Gostaria muito de ter acesso às questões. Se vocês puderem, mandem as questões para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail. Meu e-mail é renato.costa@estrategiaconcursos.com.br. Deixa eu só ratificar. Eu sempre confundo se é renato.costa. Bom, ou renatodacosta@hotmail.com, se for o caso, manda para mim a prova. E Instagram, se vocês puderem, me adicionem aí no Instagram, é importante para mim, né, que eu tenho um canal para divulgar as minhas aulas, para divulgar conteúdo, é bem legal aí. Sigam-me nas redes sociais, @prof.renatodacosta. E o Telegram, eu tenho também um grupo no Telegram, Renato da Costa, o professor Renato da Costa. Sigam-me também no Telegram, que é onde eu publico os materiais. Legal? Se vocês precisarem do material, tá lá no Telegram. Inclusive, o material da aula de hoje a gente vai estar postando no Telegram. Já com antecedência, né? Eu sempre posto material, normalmente no dia anterior, para que vocês possam acompanhar. Possam fazer, inclusive. Então é isso, galera. Boa sorte, sucesso amanhã. Não esqueçam de levar máscara, álcool gel, né? Conforme o edital manda. Mas é importante que vocês possam se precaver aí, se manterem fortes aí, firmes aí, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus. Um grande abraço.